A gente recebe uma convidada agora aqui em Oeste com Elas, no telão com a gente, a deputada federal Rosana Vale, do PL, conversando sobre as expectativas, né, para o PL da anistia ser finalmente pautado. Bom dia, deputada, bem-vinda ao Oeste com Elas, obrigada pela participação. Bom dia, Adriana, também Marina, Paula, agradeço o convite aí para participar do programa Oeste com Elas. Estou à disposição aqui em Brasília. Obrigada, deputada. A senhora, então, assinou o documento que pede a urgência para que o PL seja pautado? Como estão as expectativas da senhora para que isso realmente aconteça e qual resultado espera? Olha, assinei sim, estive também na manifestação na Paulista, nós estamos fazendo. Ontem também estava no aeroporto, quando o nosso líder Sóstenes ia abordando deputado por deputado, chegou um avião de São Paulo, vários deputados foram e assinaram ali naquele momento, e eu tenho bastante expectativa. Parece que hoje de manhã já tínhamos mais de 214, 215 assinaturas, né? Está faltando pouco para conseguir as 257. Eu tenho assim esperança de que esse PL, né, vai ser pautado, a urgência dele vai ser aprovada, para que a gente consiga pacificar o país. Muitos deputados de centro estão reconhecendo, não se trata de uma impunidade, a anistia não fala em impunidade, as pessoas que invadiram os prédios aqui de Brasília cometeram atos de vandalismo, mas as penas estão desproporcionais. E a gente tem, a imprensa tem divulgado alguns exemplos, se tornou emblemático o exemplo da cabeleireira Débora, mas tem muitos outros, pessoas que foram condenadas de forma coletiva, isso fere, né, a individualização das penas, enfim, isso é uma sequência aí de atos que a gente percebe que a justiça não está sendo feita, mas está sendo feita uma politização da justiça. Não é um julgamento, é uma vingança, e isso vai se notando em vários momentos desse processo. Quando um juiz, né, antes de julgar, já chama essas pessoas envolvidas nesses atos de terroristas, o que se espera desse julgamento? Então, eu acredito que é imprescindível que a gente aprove essa anistia para pacificar o país. O país está dividido, e eu falo com conhecimento de causa também, porque eu sou jornalista, sempre fui pela ponderação, pelo equilíbrio, sou filha de um sindicalista que foi perseguido na ditadura militar, mas eu não me conformo que essas mesmas pessoas que clamaram lá no passado pela anistia, hoje estão bradando sem anistia. Então, é muito incoerente essa situação que está acontecendo no país. E eu temo, né, que se não for pautada essa anistia, se essa polarização, essa radicalização, né, de verdades absolutas, né, se isso não for virado a página, se a gente não virar a página, eu não sei o que vai acontecer no nosso país, né? Estamos caminhando para uma radicalização muito difícil e intensa, e isso só faz mal à nossa democracia. Assuntos muito sérios que é preciso tratar mesmo, né? Deputada Rosana, agora a pergunta de Marina Helena. Deputada Rosana, eu queria aproveitar e perguntar, estão falando agora também que deve entrar em pauta a PEC da segurança, e eu queria ouvir a sua opinião, né? Qual que é a expectativa para isso, o que você vê do projeto, como que a oposição deve se posicionar a respeito? Olha, há uns dias, quando esse assunto começou a ser colocado também na imprensa, eu vi manifestações de governadores se posicionando contra, porque em muitos pontos dessa PEC ela fere a autonomia dos estados. Também ouvi já explicações e entrevistas do nosso secretário no estado de São Paulo, Guilherme Derrite. Então, eu acredito que isso é mais uma cortina de fumaça. O Brasil está tenso nesse momento. A gente viu a manifestação na Paulista, muitos brasileiros inconformados com essa situação, né, essa imposição de leis duras, né, que traficantes ficam menos tempo presos. Então, parece que é uma cortina de fumaça, né, para desvirtuar um pouco a atenção da imprensa, pautando essa PEC nesse momento. Ela é necessária, sim, essa discussão é necessária, mas a gente percebe também que tem pontos conflitantes nessa PEC que precisam ser analisados com mais cuidado. E a gente percebe, tira o projeto lá de baixo, põe no começo da lista para desvirtuar um pouco essa atenção que os parlamentares, a gente vê aí já 215
praticamente assinaturas, e a gente vê que é uma tentativa, mais uma tentativa do governo de tirar o foco do principal problema hoje que está movimentando o nosso país. Os depoimentos, começaram a chegar os depoimentos das pessoas presas ali. Se você começa a ler as cartas, senhoras, 65 anos, vieram para Brasília num ato pacífico, foram envolvidas num clima. Essa cabeleireira Débora sequer entrou no prédio, nos prédios públicos, e está sendo condenada, o ministro pediu vistas, mas uma condenação de 14 anos, não se pode aplicar pena coletiva. Ela entrou, atentado violento à democracia, ao Estado Democrático de Direito. Qual foi esse atentado, se ela sequer entrou no prédio? Então, não dá para a gente fechar os olhos diante de uma injustiça tão grande, de uma vingança. Está claro para a população, e isso independe de ser de centro, direita, esquerda, está claro para a população que as punições estão desproporcionais. Verdade, como? Sua pergunta, Paula Camacho. Deputada, bom dia. Deputada, caso essa PEC passe e o STF resolva interferir e falar que é inconstitucional, qual será as ações que podem ser feitas pelos deputados? Olha, Paula, não vai ser a primeira vez, né? Eu estava vendo a sua entrevista também, citando vários exemplos onde o parlamento decidiu de forma legítima. Nós somos 513 deputados, senadores também, 81 senadores eleitos pela população para representar o povo e os estados, e decidimos de forma legítima, e as discussões elas vão ao STF. Parece, e fica perceptível, que quando não se ganha na política, se recorre ao STF. E isso tem sido mostrado em diversos projetos que foram aprovados ou que foram rejeitados e que depois são encaminhados ao STF para o STF decidir se vale ou se não vale. Então, como a gente vai interferir numa decisão que depois não tem mais para quem recorrer, né? Porque o STF é o Supremo. Então, se ele decide que é inconstitucional, o que a gente vai fazer? Então, é um momento difícil do país. Nós precisamos focar também nas eleições de 2026. Ao Senado que cabe, no caso, essa interferência quando há um desequilíbrio de poderes, e nós precisamos que pessoas equilibradas, sem revanchismo, pessoas que realmente usem o bom senso e que percebam que a democracia não pode ser relativa, ela tem que valer para todos os lados. Um dia acontece com a esquerda, no outro dia pode acontecer com a direita, mas o principal é o nosso direito de ter liberdade de expressão, de representar a voz da população. São vários segmentos da população. Eu não vou querer aqui, eu tenho as minhas convicções, a minha ideologia, mas eu sei que é muito difícil você conseguir convencer alguém que foi criado de outra forma, que teve outras experiências de vida, e é para isso que serve o parlamento, para que a gente discuta, fale e chegue a um consenso. Oposição, situação, a intermediação do centro, mas não está acontecendo isso. Então, a gente discute tudo isso no Congresso e depois, quando se acha no direito de falar, isso não vale. Foi assim com o imposto sindical, questões que trouxeram muitos retrocessos, a autonomia do Banco Central, que voltou também a ser discutida, a legalização das drogas, o aborto. Então, não podemos ficar reféns de situações assim, porque aí, qual é o nosso objetivo enquanto parlamentar? Exatamente. E a população também, precisando fazer o que vem fazendo, se informar, entender dessas discussões, desses assuntos, para poder acompanhar de perto. Estamos falando de direitos fundamentais e muito valiosos, Muito obrigada pela participação. Exato. Deputada, peço que depois a senhora dê uma olhada aqui no chat, muitas mensagens para a senhora, muitas mensagens carinhosas, algumas de apoio. Deputada Rosana Vale com a gente aqui em Oeste com Elas. Um grande abraço, excelente quarta-feira, até uma próxima. Obrigada, igualmente aí para você.